Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos lá para a nossa aula sobre indivíduo e sociedade, mas com o conceito, com a categoria de identidade, tá? Então nós estamos dando continuidade, pessoas, nas nossas aulas de Sociologia. Lembra que as primeiras aulas nós falamos dos clássicos, o papai da Sociologia com Augusto Comte, depois Marx, Durkheim e Weber. E agora a gente vai entrar para alguns temas. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre trabalho e agora a gente vai ver um pouquinho dessa relação entre indivíduo e sociedade e a questão da formação identitária numa perspectiva mais sociológica. Vamos lá então? Então, primeira questão, aliás, deixa eu manter um suspense aqui com vocês. Senhoras e senhores, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te perguntar. Olha só, deixa eu te mostrar um desenho aqui que na lousa ficaria bem mais bonito. Vamos supor que aqui esteja você, tá? E essa aqui seja a sociedade, ok? A sociedade, ela exerce, você vai concordar comigo, exerce influência sobre os seres humanos. E uma vez colocado isso, a pergunta é: quanto de influência é exercida sobre os seres humanos quando a sociedade se impõe a elas? E eu vou começar com uma perguntinha um tanto quanto incomodadora, mas que ela vai guiar nossos exemplos. Vamos pegar assim, ó. No caso de um estupro, pega aí um fato social. Vou pegar o estupro porque o estupro vai mexer bastante com a emoção dos senhores. Quantos por cento de um estupro é culpa do indivíduo estuprador? E quantos por cento desse estupro é de responsabilidade da estrutura social? Fique à vontade para debater. Se a gente estivesse em sala de aula e o senhor estivesse me ouvindo, muito provavelmente gastaríamos aí uns 15 minutos fazendo teses e várias teses. Até mesmo porque você, que tem uma índole mais conservadora, talvez pense assim: professor, 100% é culpa do indivíduo. Só que se você fala que 100% é culpa do indivíduo, você vai falar assim: não, pera lá. Então quer dizer que nenhuma estrutura social influencia o indivíduo? O senhor, quando nasceu, já tinha igreja, já tinha casa, já tinha escola, já tinha sociedade. O senhor está dizendo para mim que o senhor nasceu e não foi influenciado por essa estrutura? Professor, então 100% da culpa de um estupro é da sociedade, que é machista, homofóbica e tudo mais. Senhoras e senhores, se o senhor diz que 100% da sociedade influenciou esse estuprador e logo o estupro é de responsabilidade da dimensão social, o senhor esvazia toda a responsabilidade do indivíduo. Então, se a gente é apenas reprodução da estrutura social, como é que a gente pode pensar e modificar a sociedade? A sociedade não muda, a sociedade não se transforma. E quem é que transforma a sociedade? E quem é que muda a sociedade? Não é o indivíduo. O indivíduo não exerce influência sobre a estrutura social para que ela se modifique. Então, como assim é 100% da sociedade? Eu quero eliminar dos senhores já a extremidade. Nem 100% indivíduo, muito menos 100% da estrutura social. Existe aí uma relação. E aí essa relação, quero lembrar para os senhores, essa relação de influência, ela acaba sendo bastante discutida entre Durkheim e Weber, basicamente, né? Aos nossos clássicos aqui. Para Durkheim, a estrutura social se impõe ao indivíduo, o que nos transforma em praticamente pau-mandados. Mas para Weber, o indivíduo e a ação social permite a transformação da realidade social. Então você percebe que ambos eles estão numa discussão dicotômica sobre quem é que influencia mais a sociedade. O que os estudiosos da sociologia mais contemporânea, perceba aí, ó, eu trouxe para vocês. E vamos trabalhar com bastante autores, tá, pessoas? Então, assim, essa aula é uma aula que você depois vai ter que escutar uma, duas, três vezes, pegar esse slide uma, duas, três vezes, pegar exercícios, resolver uma, duas, três vezes, para você fixar as ideias de alguns teóricos que se colocam aqui. O que eu quero destacar? Norbert Elias, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, para a gente ficar nesse primeiro momento. O que Elias, Bourdieu e Giddens vão falar? Existe uma relação de interdependência entre a sociedade, tá claro? Pessoas, Giddens fala isso, né? A estrutura social e a ação humana são interdependentes. Norbert Elias, professor, há um processo de influência mútua entre indivíduo e sociedade. Sociedade influencia indivíduo, indivíduo influencia a sociedade. O que o Pierre Bourdieu vai chamar de interiorizar o que está externo ao indivíduo e exteriorizar aquilo que está interno ao indivíduo. Interiorização da exterioridade, exteriorização da interioridade.
Expressão muito usada por Pierre Bourdieu quando ele vai falar o conceito de hábitos. O hábito, né? O hábito, a gente não percebe que o hábito não é uma unidade de ação que a gente reflete. Pelo contrário, a gente age, a gente expressa o hábito e depois pensa o porquê fez, o como fez e para que fez, tá? Então o hábito é muito isso, né? Essa estrutura é incorporada. Mas ela é incorporada também ao meu modo. Ela é incorporada da minha maneira. Apesar de ter uma influência muito clara e muito forte dessa estrutura social. Por isso, pequenos, não dá pra gente culpabilizar 100% do indivíduo ou 100% da sociedade. Se o senhor tiver um viés um pouco mais liberal, talvez o senhor tenha, igual Weber, talvez o senhor tenha aí uma tendência a culpabilizar mais o indivíduo. Agora, se o senhor olhar uma perspectiva mais estruturante, que a estrutura social influencia demais a influência dos indivíduos, como Durkheim, o senhor vai tender a colocar maior porcentagem disso na estrutura social. É óbvio que a gente não pode fechar o número, tá? Porque as ciências humanas e sociais, como um todo, sociologia, filosofia, história, geografia e todas as demais, psicologia, antropologia, direito, são atividades que são humanas. Não dá pra gente falar assim 50-50. Não dá pra gente falar 30-30. Não dá. 30-70, 30-30, você vê que eu sou de humanas, né? Então não dá pra você falar assim. O que dá pra gente fazer é que de repente você coloca uma culpabilização maior em um polo ou outro, mas 100% eu quero que o senhor já desconsidere. É o que Elias fala aqui, né? Veja só, nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico do seu comportamento. Também não vai falar assim, não, o indivíduo faz o que quer. Mentira! Só que nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas, em medo ou em outro tipo. Ou seja, a ideia aqui é que as pessoas criam essas regras. Regras essas que impõem-se às próprias pessoas. Então existe uma relação mútua. Não existe sociedade sem indivíduo, não existe indivíduo sem sociedade. É claro isso. Se a sua análise tende a polarizar suas conclusões, é uma análise simplista. Porque ela quer resumir um complexo, ou ela quer simplificar uma estrutura tão complexa que é a sociedade e a relação entre indivíduo e sociedade. Tá claro aqui, pessoas? Sussa, por isso que a gente vai começar a entender. Professor, como é que o indivíduo interioriza essa sociedade? Como é que o indivíduo ele passa a ser membro dessa sociedade e reproduzi-la? Pelo processo chamado socialização. E aí, pessoas, eu vou estar usando um autor agora chamado Peter Berger, mas ele não é o único que vai falar sobre socialização, mas é o que geralmente cai, textos dele que cai para falar sobre socialização. Quem que é, professor? O que é socialização? Pessoal, socialização não é aquela coisa assim, cuidado para você não falar, cometer o erro de o conceito sociológico esvaziado da palavra socialização. Não vai achar que socialização não, interagir com as pessoas. Eu converso com todo mundo, eu estou uma socialização. Muito bem, não é isso. A socialização é todo mundo. Socialização da saúde é saúde para todos. Socialização da educação é educação para todos. Também não é isso. Socialização no conceito sociológico olha ali, transmissão de códigos sociais de um grupo aos seus membros, fazendo com que eles interiorizem as informações recebidas. Isso é socialização. É fazer com que o indivíduo seja incorporado nessa estrutura social. Esse é o Peter Berger, que morreu em 2017, um autor recente. A socialização, convencionou-se dizer que a socialização ela tem basicamente dois tipos, primária e secundária. O que é socialização primária, professor? Olha o nome. Socialização primária tem a ver com a introdução no meio social desse indivíduo. Essa é a ideia. O indivíduo ele passa a ser introduzido no meio social. Professor, mas isso acontece quando? Bom, se ela é primária, acontece desde quando você nasceu. Lembra das coisas que a mamãe falava? Lembra das coisas que a mamãe falava? Na volta a gente compra. Não é isso que eu estou falando para você. Que infância difícil essa sua. Mas a ideia é o seguinte, pessoas. A gente aprendeu desde criança a falar obrigado, muito bem, por favor, acordar cedo, tomar banho, sabe? Essas coisas foram regras impostas para nós, a gente foi incorporando. Então, socialização primária, a família é a maior instituição presente aqui, e ela vai fazer com que esse indivíduo vá incorporando a estrutura social, percebendo que existe algo fora dela, que ele precisa se adequar. É basicamente isso, tá? Professor, isso dura até quando? Vai do nascimento até o indivíduo entender o que é sociedade. Isso a gente chama de adolescência. Observação. Existe uma autora chamada Susan Schauer, que escreveu um artigo na revista Last Years, em 2018, e ela tem uma tese sobre a questão da adolescência. Que a adolescência ela é um fenômeno biológico?
Mas vamos lembrar que também é uma construção histórica. Nem sempre houve a ideia de adolescente. Nem sempre houve a ideia de criança. A gente sai do bebê para o adulto. Basicamente isso. A ideia de infância, de transição, ainda mais a adolescência, ela é uma ideia moderna. Ela é uma ideia depois da Revolução Industrial. Professor, tanto é que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil foi realizado, foi promulgado em 1990. Então, só para você ter uma noção que a legislação tardou a entender o que é essa adolescência. E a gente fala assim, a adolescência, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, vai até os 18 anos. Pois é, pequenos, não necessariamente. Porque essa é uma questão biológica e legal. Professor, mas a adolescência vai até que ano? Segundo a pesquisadora Susan, ela fala que a adolescência hoje, nos autos de 2018, nessa década de 20 que se inicia, a adolescência vai até os 24 anos. Professor, por que 24 anos? Para pensar, pequenos. Você que é jovem ou conhece alguém que é jovem, essa pessoa ela sai mais tarde de casa. Ela começa a trabalhar mais tarde. Ela começa a namorar talvez mais tarde. Bom, namora, professor. Mas casa mais tarde, tem certeza. E tem filhos mais tarde. E tem menos filhos. Ou seja, adia. Percebe? Faz um adiamento da vida adulta. A adolescência, então, ela tem sido um processo que vai para a Susan até os 24 anos. Porque ela não é só um processo biológico, ela é psicológico, ela é social. Tudo bem, tem aqui pessoas? Então, hoje nós temos esse paradigma da adolescência. Socialização primária até a adolescência aqui, mais ou menos. E depois, professor, socialização secundária. A secundária ela já apresenta novas diferentes realidades sociais. Ou seja, na secundária a gente tem um indivíduo sendo inserido em novas realidades sociais. E o trabalho é a principal instituição presente aqui. Experiências empregadoras, experiências trabalhadoras, elas entram aqui, na secundária, basicamente. E vai até quando, professor? Até o indivíduo morrer. Ah, professor, meu avô já parou de socializar faz tempo. O caramba! Quanto tempo você acha que o WhatsApp tem aqui no Brasil? O WhatsApp não tem 10 anos no Brasil. E é incrível como nesses 10 anos os idosos precisaram entender o que é esse WhatsApp. Porque no início, esse negócio de internet. Agora, nossa, eu vi no Zap. E fica lá compartilhando fake news, mamadeira de piroca e essas coisas aradas. Entende isso? É por isso que o processo de socialização ele vai até a morte. O indivíduo, mesmo que idoso, vai aprendendo a socializar por outros mecanismos. Já que a gente fala da tecnologia. Tudo bem? Ah, professor, já entendi, dirá você. A socialização é a educação que eu recebi dos meus pais. Não, filho. A educação que o senhor recebeu dos seus pais é parte da socialização, mas ela não é a socialização. A educação, aliás, e a escola, principalmente, ela entra nesse processo, ela é parte do processo. Ela é parte do processo de socialização. A socialização é maior. Por quê? Porque ela te implica regras sociais. E toda regra social, por definição, ela amplia um grupo social, que no caso é sua família. Ela vai muito além. Professor, me dê um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você lembra quando você jogava bola com seus pais? Ia jogar bola com seus pais, você lembra que você estava chutando, você tinha 5 anos de idade, um perna de pau, e ao chutar você não conseguia fazer gol no seu pai. Seu pai, goleiro profissional do 15 de Jaú, sabia fazer as defesas e o senhor, papai não conseguiu fazer gol. Naquele momento o papai abriu as pernas, a bola passa, disse ele pra você, e você, fiz gol. Percebeu que seu pai não deixou o senhor sofrer muito pela ausência de gols? Professor, por que o senhor está falando isso? Porque perder a derrota, ela é um processo de socialização. É ou não é? O senhor, de repente, vai se interessar por uma pessoa e essa pessoa não corresponderá ao interesse. Derrota, perda. Entendeu? Ah, professor, mas eu quero fazer estágio. E de repente não é aceito um estágio. Eu quero emprego. E de repente não é aceito emprego. Eu tô vendo que você está se esforçando bastante para passar no vestibular. Percebeu que eu toquei na ferida do seu coração agora? Não passar no vestibular é perda, é derrota. E na maioria das vezes isso a gente não aprende dentro de casa. Tá claro isso? A derrota ela faz parte, ela é uma regra social. E pode criar patologias, né? Pode criar um cara que... Vamos falar de feminicídio. Um crime passional. O cara não aceita o término do relacionamento, vai lá e mata a menina. Mata a companheira. Complicado isso, né? O que é isso aí, professor? Ausência clara de socialização. E não necessariamente de educação. Porque às vezes esse cara é bem educado, sabe falar por favor, obrigado, não tem de quê, e não necessariamente conseguiu lidar bem com a estrutura social de perda. Por isso, pessoas, é interessante essa posição dos franceses Durkheim e Bourdieu. A educação escolar ela é um processo mais de reprodução social do que necessariamente de libertação.
Porque para pensar comigo, se o senhor não reprovou de ano, e eu espero que não tenha reprovado, se o senhor não reprovou de ano, o senhor passou 12 anos de educação básica. Do primeiro ao nono ano de ensino fundamental, 9 anos. Mais 3 anos de ensino médio. E olha que eu não estou levando em consideração o período de creche e jardim 1 e 2 e as pré-escola da vida. Entenda, o senhor passou parte grande da sua vida. Se o senhor tem 15 anos de idade, perceba que o senhor basicamente viveu dentro da escola. Tá claro isso? O senhor tem 18 anos, 20 anos, o senhor viveu praticamente a maior parte da sua vida na escola. O que a escola te ensinou? Sentar na cadeira, virar para frente, escutar um professor falando, e ao ele falar, você anota. E ao anotar, espera que isso caia na prova. Reprodução social. A instituição escola chama a instituição família, e lá na sala do diretor conversam sobre como é que você deve se comportar. A escolarização para do Bourdieu e para Durkheim é basicamente processo ou mecanismo de reprodução social. Tá claro aqui, pessoas? Deu para diferenciar? Professor, mas por que a gente reproduz isso? A gente reproduz isso porque existem mecanismos de coerção que nos coíbem. Como é que a gente chama esses mecanismos de controle social, professor? Instituições sociais. Basicamente isso. Professor, o que são as instituições sociais? Olha ali, ó, padrões de controle social. Programação de conduta individual. Padrão amplamente aceito e vem a atender a necessidade criada pelo grupo. Pense para você lá no período paleolítico, do neolítico para o neolítico, a gente tem uma sociedade núcleo familiar aparecendo, de repente, vamos regulamentar esse negócio? Vamos chamar assim, ó, que cada um tem que ter uma esposa, tá bom? Vamos chamar que isso se chama família, casamento. Vamos chamar isso de casamento? E as instituições foram aparecendo de acordo com as necessidades humanas. A escola foi assim, o Estado foi assim, a igreja foi assim, de acordo com as necessidades humanas. A característica da instituição social é justamente isso. Ela tem autoridade para fazer o que ela fala. A gente incube ela de autoridade. Legitimidade. Tá certo, a escola tem que puxar a orelha do meu filho mesmo. E poder de sanção. A escola pode reprovar, o casamento ele pode... O namoro é assim. Você que namora, ele, ela, elix, chega nele, nela, nelix, e fala assim, dirá você acha que você não tá namorando? Você acha que você é solteira? Por que você fala isso? Porque você espera uma determinada conduta daquele que é solteiro e uma outra determinada conduta daquele que namora. Instituição social colocada na sua frente, na sua cara. Tá claro isso, pessoas? Estado, igreja, escola, forças armadas, casamento, família, fala. E organizações. Essas são todas as instituições, mecanismos de coerção social do senhor. Tudo bem até aqui? Professor? E as tecnologias, estamos aqui na pandemia do demônio, e estamos aqui com o coronavírus, tecnologia, professor, que benção que tem a tecnologia, Não, pois é, os meios de comunicações, eles não chegam a ser caracterizados como instituições sociais, mas eles são agentes de socialização, porque tem regra social. Tem regra social no grupo do WhatsApp, minha senhora. Tem regra social no grupo da família. O senhor está na igreja e no grupo da putaria. Primeiro, não sei por que está na igreja e no grupo da putaria. Mas isso ao estar na igreja e no grupo da putaria, cada um tem as suas regras sociais. Entende isso? E lá tá. E você tem que falar pra sua mãe, para de mandar bom dia, inferno, a sua tia, a sua avó. Entende? É por isso que os mecanismos de socialização também estão presentes na tecnologia. No Facebook, não é qualquer foto que você coloca. Para de usar o feed de notícias do seu Facebook como stories. Essas fotos chulas que você posta do dia a dia cagando, o senhor posta nos stories. Mas o feed de notícias tem uma publicação bonita, meu Deus do céu. Entende isso? É isso que eu tô dizendo pros senhores. Aqui existe regras sociais postas e a gente as incorpora. Professor, mas isso não muda as instituições? Claro que muda. As instituições, elas sempre mudam. Por quê? Porque elas são construções históricas. Elas são fenômenos históricos. Mas o que não muda na família, na instituição? Não muda o processo de socialização. Vamos pensar assim, vou te dar um exemplo. Família. Como é que era a família antigamente? Eu, você, 42 filhos e um cachorro. Era assim, não era desse jeito? E hoje, professor, é só papai e mamãe? Não, a estrutura familiar ela tem papai, mamãe, sua pai, sua mãe, vovó, tio, tia, 2 papais, 2 mamães. Existe isso. Ah, professor, depois que perdeu os valores... Meu filho, nós estamos falando isso desde o século II depois de Cristo. Sabe? Então para de falar besteira. Mas a grande questão aqui que se coloca é que a família não é a mesma coisa do ano passado. A família, a igreja, o exército, o Estado não são os mesmos de outrora. E é bonito falar outrora. Por que a gente fala isso, professor? Porque as instituições elas acompanham também os fenômenos históricos. Elas acompanham também as transformações históricas. O que não muda? Não muda é o processo de socialização.
Elas surgem, se reconfiguram, se alteram, mas elas acabam não alterando o seu processo de socialização. Família, ainda hoje, continua socializando? Sim. Família, ainda hoje, tem importância de socializar? Sim. E a igreja? Também. E o Estado? Também. É diferente, mas ainda tem um processo de socialização. Tá claro essa parte, pessoas? Por isso, pessoas, para a gente colocar aqui, esse processo de socialização, ele acontece nas instituições sociais e a parte disso, dentro dessas instituições, existem os grupos sociais. O que o Giddens define como grupo social, professor? Agregado de seres humanos no qual, existem relações específicas entre os indivíduos que o compreendem. Ou seja, eles são ligados por algum valor, alguma coisa eles partilham. Eles partilham alguma coisa. E 2, cada indivíduo tem a consciência do próprio grupo e dos símbolos que fazem parte desse grupo social. O que são os símbolos que fazem parte desse grupo social, professor? Os símbolos que fazem parte desse grupo social são os símbolos de códigos, sabe? Você está na igreja e tem um jeito de falar. Você está na igreja e tem coisas que se valoriza, sabe? Você está na igreja e na escola, no estado, em qualquer lugar, e lá tem códigos sociais que só vocês entendem. Entende isso, pessoas? São os grupos sociais. Ah, professor, mas, nossa, meu grupinho, só tem um grupinho, nossa. Pessoas, não tem um tipo só de grupo. E esse grupo não é só um grupo de ligação forte, de ligação de proximidade, de relação direta, que a gente chama como grupo primário. O grupo pode ser também de característica secundária, ou seja, a gente convive com pessoas das quais a gente não quer conviver, ou não gostaria. A começar pela sua família, o senhor não escolhe a sua família. Mas mais que isso, mas a gente escolhe os amigos. Não necessariamente, meu filho. Você vai passar no vestibular, você vai passar em primeiro lugar em medicina na Federal de São Carlos. Olha só que lindo. Aí na hora de fazer a inscrição, o senhor vai perguntar, deixa eu ver a lista para quem que vai ser minha coleguinha, porque, nossa, se tiver aquela pessoa que eu odeio, eu não quero fazer medicina nessa universidade que não. Para com isso, meu pequeno. O senhor vai entrar em alguns grupos sociais das quais o senhor não quer. E isso é o quê? Normal. Porque faz parte da estrutura social. Tá claro isso? O senhor geralmente escolhe as namoradinhas que o senhor vai, namorados, que o senhor vai se relacionar dentro dos grupos sociais que o senhor já tem. Entende isso? Aí o senhor começa a analisar a estrutura social, o senhor começa a estudar fora, aí o senhor começa a achar que, nossa, como tem vida fora dessa bolha. Pois é. Antes tivesse esperado, né, querido? É óbvio aqui, pessoas, que existem pessoas que a gente opta por se aproximar. Ou não, ou consegue se aproximar mais ou não. Mas numa classe, você que estuda num colégio, você não controla se aquele outro pai vai matricular o filho dele ali ou não. Entende isso? Por isso, pessoas, que a gente precisa entender a interação social também de uma maneira menos romantizada. Porque eu falo interação social, você só pensa na questão harmônica, naquela que é de cooperação, tá vendo aqui? Todo mundo junto, todo mundo cooperando aqui. Para, pequenos. Existem relações de disputa. A gente disputa a mesma vaga no vestibular, a mesma vaga no concurso público. Conheci um grande amigo meu num concurso público, sabe? Então, óbvio que não. E de conflito, o senhor sempre vai concordar com o coleguinha do lado? Óbvio que não. Dá para concordar com os bolsominions? Não dá. Entende isso? Por isso que existe o conflito, mas o conflito é no campo das ideias, meu pequeno. O conflito é no campo social, da interação social. Não necessariamente a gente vai sair rolando. Isso é normal haver o conflito de ideias. Só que aí que tá, a gente preza pela passividade, a gente preza pela paciência, pela consciência e pela respeitabilidade da divergência. Agora, o que as pessoas acham? Acham que elas têm que ser desse jeito. Aí é uma imposição, e a gente vai falar disso. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão de imposição, a relação entre cultura, poder e essa questão da identidade entra exatamente aqui. A interação é influência recíproca, seja ela de cooperação, disputa ou conflito. O senhor, quando desvia de alguém no supermercado, troca de corredor no supermercado para não ver essa pessoa, o senhor está interagindo com ela, porque ao vê-la, o senhor a considera, e ao considerar, o senhor desvia de corredor no supermercado. A interação social não é necessariamente de cooperação, de harmonia, mas ela tem outros aspectos colocados. Vamos lá? Para o nosso próximo slide. Aí entra a questão que eu estava falando para os senhores da identidade. Professor, o que são identidades? Olha aqui, ó. Antes que você fale RZ. Nossa, 400 anos que eu dou aula, 400 anos que eu escuto essa piadinha. Mas a questão é a seguinte. O que é identidade, professor? Construção personificada de indivíduos, grupos, categorias, relacionando autoconhecimento, identificação e pertencimento. Identidade é quando eu me identifico com um determinado grupo ou categoria social e quando eu sou identificado
por tal característica que eu apresento. Tá claro isso, pessoas? Por isso o desenho aqui, ó, da digital. Porque, cara, a digital é única. Então, eu sou identificado e me identifico. É essa relação de identidade. Por isso que o Norbert Elias e o John Peter Berger... John Berger não é o Peter Berger. É que o John chama Peter também. Então, cuidado para você não confundir. Esse inglês com... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com esse austríaco aqui. Cuidado. Aqui é o Peter Berger. E aqui é o John Peter Berger. Tudo bem? Cuidado aí. Ambos morreram em 2017, então cuidado que você escorrega. Olha o que o Norbert Elias fala, e é uma frase que já caiu em enunciado de questão. A sociedade é formada por redes de funções, que as pessoas desempenham umas em relação às outras, por meio de sucessivos elos. As funções e as relações interpessoais, que expressam como eu, você, ele, ela, nós e eles, são interdependentes. Nenhuma delas existe sem a outra. E a função dos nós inclui todas as demais. Sabe o que é nós? Aqui ele faz um trocadilho, o Elias faz um trocadilho com essa questão de nós. Porque ela faz... qual que é o trocadilho, professor, que ele faz aqui? O nós é como se fosse um nó. Sabe, pega uma corda e amarra. Você tem um nó. É que no português isso sai o plural de eu e você. Sabe? A primeira pessoa do plural. O que é o nós, professor? É como se fosse uma rede. Imagina uma rede de pesca. E essa rede tivesse vários nozinhos. Quem são esses nozinhos? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Ou seja, a minha relação é direta com outras redes. E isso vai fazendo uma amálgama da sociedade complexa. O que ele está dizendo aqui, professor? A identidade é construída na relação. É isso que ele está dizendo. É o que o Berger vai dizer aqui, ó. Nunca olhamos para uma coisa apenas. Estamos sempre olhando para a relação entre a coisa e nós. Nossa visão está continuamente ativa, constituindo aquilo presente para nós, do modo como estamos situados. Logo depois de podermos ver, nos damos conta de que podemos também ser vistos. A construção identitária ela é uma relação de ação que o indivíduo faz frente à estrutura social. Mas ele não faz isolado, ele não faz também unilateralmente. Ele emite uma ação e recebe outra. E ao mesmo tempo que ele vê a sociedade, ele é visto por ela. Tá claro isso? Por isso que a construção identitária, pessoas, e aqui eu mato com o próprio Stuart Hall, a construção identitária, ela está diretamente relacionada com um ciclo. E eu quero explicar esse ciclo para vocês. Eu quero explicar esse ciclo para vocês. Primeiro, a formação das identidades ela é um processo. Se ela é um processo, pequenos, isso quer dizer o quê? Que a sua história, ela conta muito sobre você. E qual que é o grande equívoco, e essa é a grande questão, qual que é o grande equívoco que a gente tem que superar? E o Norbert Elias coloca isso. Pequenos, na construção identitária, tem um livro do Norbert Elias chamado O Processo Civilizador. O que ele coloca? Na construção identitária, eu e o senhor somos rapidamente absorvidos, somos rapidamente coibidos, somos rapidamente influenciados pela nossa história. Nossa família, onde a gente morou, onde a gente estudou. Você fala assim, professor, isso é óbvio. Muito bem, então aqui a gente não tem nenhum problema. Só que você vai concordar comigo, então, que existem elementos que acontecem na nossa história que o senhor não controla, mas que influenciam a sua formação identitária? É essa a primeira paradigma que eu quero que o senhor supere. Quando eu falo de identidade, parece que o senhor é autônomo, parece que o senhor é 100% controlador da vossa construção identitária. Isso é falácia, isso é mentiroso. Por quê, professor? Porque o senhor está construindo sua identidade, daqui a pouco seus pais morrem, o senhor não queria que seus pais morressem. Mas a morte deles aconteceu. O senhor não queria que a sua avó falecesse? Mas aconteceu. E isso muda a sua alteração identitária. O senhor não queria ter sido traído naquele relacionamento. Mas o senhor foi. Ao mesmo tempo que o senhor, se soubesse a sensação que o senhor ia ter depois da traição, o senhor não teria traído antes. Mas agora o senhor já traiu. Isso muda a vossa identidade. É um processo histórico. Com elementos que o senhor não controla. Identidade não é uma escolha que o senhor faz. São processos que aparecem na sua historicidade, que influenciam. E compreender a sua historicidade não é definir a sua identidade. Veja, duas pessoas que perdem os seus pais quando tinham 5 anos de idade podem reagir completamente diferente na mesma situação. Por quê, professor? E aí vem a questão. Porque elas respondem diferentemente aos estímulos simbólicos que existem com elas. Onde nasce esse estímulo simbólico, professor? Nasce aqui.
o processo como uma relação. O senhor nunca está sozinho. A importância da distinção entre eu e o outro. Quando é que o senhor constrói a ideia de eu? Quando o senhor identifica quem é o outro. O não eu é extremamente importante. É extremamente importante para a sua construção identitária. Tem uma música do Renato Russo, acabei de lembrar agora, que chama Teatro dos Vampiros. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Depois escuta essa música, ela é maravilhosa. Deprimida, mas é maravilhosa. O que ele coloca aqui? Esse é o nosso... Agora ficou na cabeça. A questão é a seguinte, ó. O que ele coloca nessa questão? Talvez, eu não sei quem eu sou, mas eu sei do que eu não gosto. Eu talvez não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. A relação e a definição do outro é de extrema importância para a construção do eu. E nessa relação com o outro, nasce a marcação simbólica. Porque o senhor olha um funkeiro e fala assim, nossa, odeio funk. Pequenos, foi de extrema importância o senhor ter encontrado um funkeiro na sua vida. Porque se o senhor não tivesse encontrado um funkeiro, talvez o senhor nunca teria a marcação simbólica que o senhor tem hoje do funk. Entende isso? Senhor, mas eu não gosto. Pois é, foi de extrema importância. Porque olha a importância do outro. Olha a importância do outro. O senhor deve... Eu vou ser um pouquinho... Desculpa passar os minutos aqui, pessoas, mas tem coisas que não dá pra deixar passar. O senhor fala assim, nossa, professor, eu odeio tanto aquela pessoa. Nossa, mas como eu odeio? Eu odeio demais. Perceba que o ódio que você tem dessa pessoa foi despertado por ela. Se não fosse ela, o senhor nunca descobriria que você poderia odiar alguém assim. Da mesma forma, até você encontrar a pessoa amada, jamais o senhor teria a capacidade de compreender como é que o senhor conseguiria amar alguém assim. Então o outro é de extrema importância para a construção do eu. O outro me faz enxergar os meus limites e as minhas fraquezas, minhas possibilidades. E a gente vai dando marcação simbólica para isso. Outro dia, conversando com um amigo, passamos na frente de uma casa, estava fazendo chá de gengibre. E daqui a pouco ele fala assim, nossa, que cheiro de festa junina. Festa junina tem cheiro, pessoas? Não, festa junina não tem cheiro. Mas o chá de gengibre lembrou a ele quentão. Quentão lembrou a ele festa junina. E aí ele deu um cheiro para a festa junina. O senhor deve ter isso. O cheiro do café, seja lá da sua avó, de um lugar, uma música, um lugar, um filme, uma fala, uma poesia. A letra de uma canção, uma piada. Tudo isso em marcação simbólica. E aí que vem a brincadeira ficar boa. A marcação simbólica é marcada de incertezas. Por quê? Porque quando o senhor se apresenta para o outro, o senhor não controla como o outro te enxerga. É igual contar piada. Quando o senhor vai contar uma piada, o senhor controla a reação do outro na piada? Tem gente que não entende a piada. Tem gente que tem um delay para entender a piada. Tem gente que entende ela rapidinho. Tem gente que ela tem um delay para entender. Tem gente que ela entende no dia seguinte. Tem gente que não entende. Sabe? Você controla a compreensão da piada quando você conta ela para alguém? Não. E a visão identitária do senhor é a mesma coisa. O senhor controla o que as pessoas acham de você? Não. Mas aqui vem a questão libertadora. Por quê? O que as pessoas acham de você não é necessariamente aquilo que o senhor é. Vou repetir, porque foi bonito demais. Ah, professor, eu acho que aquela menina com shortinho curto é uma biscate. Você achar que ela é uma biscate a faz uma biscate? E o contrário também é verídico. O fato de alguém achar que o senhor é um loser, um derrotado, te faz um derrotado? Te faz metido? Te faz soberbo? Não necessariamente, mas o senhor não controla, né, a interpretação das pessoas. O senhor não controla como elas vão compreender e interpretar. E aí, professor? A identidade é uma incerteza. A incerteza como formação das identidades. Percebeu que é um ciclo? Formação da identidade como um processo. Processo como relação. Relação como marcação simbólica. Marcação simbólica como incerteza. Incerteza como formação da identidade. Voltamos aqui no início de novo. Tá claro? O processo é uma relação. A relação é a marcação simbólica. Marcação simbólica é incerta. A incerteza é a formação da identidade. Por que, professor? O senhor não nasce assim. Não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, quero só um pudim pra mim. Gabriela, não é assim. É o que o Stuart Hall defende.
Dentro de nós, olha só, dentro de nós, tá vendo aqui? Há identidades contraditórias, empurradas em diferentes direções, de tal modo que as nossas identificações estão sendo deslocadas. Não é só os gostos e preferências que mudam, é a sua construção identitária de acordo com o seu processo histórico. A identidade plenamente identificada, completa, segura, coerente, ela é uma fantasia, pequenos. Ela é uma fantasia. A gente sempre constrói a identidade. Um processo que vai até o término da vida. Tudo bem? Espero ter contribuído com a sua formação identitária. Espero ter contribuído com a aula hoje de Sociologia. Até mais.